vamos que vamos. Seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido estudante de todo o Brasil. E eu tô feliz porque eu sei que você já assistiu a primeira aula, já tem uma ideia boa de porcentagem, já foi para a segunda aula, viu como calcular a porcentagem, tenho certeza que mexeu na listinha básica, mandou bem, se errou, aprendeu com os erros, porque você, meu aluno, sabe o importante é aprender com os erros. Como diria Michael Jordan, abrace os seus erros e aprenda com eles. Essa é a ideia do aluno, da aluna, do estudante do professor Rafa Jesus. Ele cresce com os erros. Você não é aquele aluno que erra e foge do erro. Não, 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 não. Você erra, olha para ele e fala, o que você pode me ensinar? Porque assim você vai crescer. Bom, espero que você tenha visto a resolução da listinha básica. E é o seguinte, antes de você partir para outra lista de exercícios que eu vou fazer junto com vocês, que nós vamos trabalhar lá com os exercícios, eu quero trabalhar com um negocinho chamado fator de correção. Sim, é um detalhe bem importante em porcentagem, facilita muito. Ai, professor, eu já vi um negócio, mas eu não gostei. Vamos jogar o passado para fora. Agora é um novo momento começando, presente rumo ao futuro, e seu futuro na porcentagem é lindo, porque eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Então, já sabe, manda um gurilão aí, manda um sorriso, encaixa, igual um sorrisão. Eu sei que você sorriu, eu tô aqui com uma energia e eu sei que a tua energia aí é rumo ao seu sucesso. Fechado? Encaixa o quadril, contrai o abdômen e bora pra aula. Vamos lá, calcule 20% de R$ 500. Ah não, lá vem o professor com exemplos bobinhos. Calma, confia em mim. Vamos lá. Quando eu perguntei calcular 20% de R$ 500, uma das maneiras era assim. 20% de alguma coisa. R$ 500. Legal? Que você também poderia ter calculado assim. 20% de alguma coisa, no caso, R$ 500. Percebam que nos dois casos, nós estamos trabalhando com uma multiplicação. Eu estou pegando a porcentagem aqui vezes o meu valor. A porcentagem vezes o meu valor. Lembra lá na nossa querida matemática básica que a gente aprendeu que quando a gente tem um número e escreve esse número na forma de um produto, nós fatoramos? E lembra que a gente aprendeu que a ordem dos fatores não alterava o produto? Ah, legal, professor, é verdade. E isso a gente viu, e não era só com número não, podia ser com número e letra. Por exemplo, x mais 2 vezes x menos 2, isso aqui é um produto. É um produto, olha só que legal, um produto. Então esse é o fator 1 e esse é o fator 2. E a ordem dos fatores não altera o produto. Isso a gente já sabe. Eu coloquei esse de propósito justamente para trabalhar com a sua memória. Será que você está lembrando que isso aqui é o produto da soma pela diferença? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Lembram disso? Produtos notáveis. Nós vimos lá na matemática básica. Excelente, excelente. Bom, por que eu te refresquei a memória? Porque sempre que eu tenho um produto, as partes do produto são chamados fatores. Então, esse camarada aqui, ele vai receber o nome de fator. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar o que é a ideia do fator de correção que a gente tanto fala na porcentagem. Por enquanto, te mostrei, calcule 20% de 500. 20% de 500, maravilha. Poderia cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. 20 vezes 50, 100. Você sabe que 20% de R$ 500 é 100. Fazendo a continha aqui, a mesma coisa. E, já que nós estamos relembrando, revisando, refrescando a memória, eu sei que muitos de vocês falaram, professor, 20% é um quinto. Um quinto de 500 é R$ 100. Ou ainda, você fez 10% de 500 é 50. Como eu quero 20 é o dobro de 50 é 100. Beleza? Então, primeiro exemplo aqui para a gente ir ativando a nossa memória. Já sei o que é fator. A ordem dos fatores não altera o produto. Fator era uma parte ali da multiplicação. Fechado? Vamos para o exemplo 2? Meu Deus! Olha isso aqui agora. Olha esse exemplo 2. Em uma escola há 120 alunos. Para o próximo ano, haverá, troquei o sinal aqui, né, gente? O acento agudo, haverá um aumento de 10% no número de alunos.
Qual o número de novos alunos? Item B, qual o novo número de alunos na escola? Cuidado, parece a mesma pergunta, mas não é. Ó, desapareci aqui para você. Pause o vídeo e tenta resolver sozinho, tá bom? Vamos lá. Aqui eu estou navegando para onde eu quero chegar. Primeiro, em uma escola há 120 alunos. Esse aqui é o meu total de alunos matriculados na escola. Segundo, para o próximo ano haverá um aumento de 10% no número de alunos. Tem A. Qual o número de novos alunos? GT, vai ter um aumento de 10% no número de alunos que eu já tenho. Então, olha só. 10% de 120. Cortei esse zero com esse zero com esse zero, deu 12. Professor, posso fazer assim, ó, 10% de 120. Dividiu por 10, a vírgula numa casa para a esquerda, 12. Beleza, então, resposta, qual o número de novos alunos? 12 novos alunos. Acabou, sossegado. Se a pergunta é, então, qual foi o aumento no número de alunos? O aumento do número de alunos foi 12. Eu tinha 120, recebi mais 12. Fecharam? Olha agora. Qual o novo número de alunos na escola? Eu tenho certeza que muitos responderam assim. Professor, eu tinha 120, estou com um aumento de 12 alunos, totalizando 132 alunos no novo ano. Gente, perceberam que a pergunta é diferente, ó. Qual o novo número de alunos? Novo número de alunos é 132. Qual o número de novos alunos, de alunos novos? Os 12 alunos novos. Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui? Olha que interessante. Se nós não tivéssemos feito essa primeira passagem, alguns alunos poderiam ter pensado assim: professor, eu tenho 120 alunos e vou ter um aumento de 10%. E o aluno põe 10% aqui. Aqui ele já está errando. Por quê? Quando eu tenho porcentagem de alguma coisa. Então eu tenho meus 120 alunos, só que eu vou sofrer um aumento de 10% no número de alunos. Agora, esse 120 é o que eu tinha, 10% de 120 é 12, esse foi o meu aumento, o número de alunos novos. E isso totalizou 132 alunos no total. Por que eu estou te mostrando isso? Porque a interpretação é muito importante na parte da matemática, principalmente nessa parte da porcentagem. E nós temos que tomar cuidado. Se ele está perguntando qual foi o aumento ou qual foi o valor final após o aumento. E agora eu quero te mostrar onde entra o fator de correção. Vocês devem ter entendido tudo isso, beleza? E eu quero mostrar esse mesmo problema agora usando o fator de correção. Pensem comigo. Se eu tinha 120 alunos, os 120 alunos representavam o meu 100%. Só que eu vou ter um crescimento de 10%. Se eu tenho 100% e vou crescer 10%, eu vou para 110%. Maravilha? Então preste atenção. Se eu pegar o 120, que era o meu valor inicial, meu valor referência, e multiplicar ele por 1,1, se preparem para vocês perceberem o que vai acontecer. 1 vezes 120 dá 120. 1 vezes 120 dá 120. Nós temos uma casa após a vírgula, 132. Professor, mas era justamente o valor que a gente encontrou agora há pouco. Exatamente. Por quê? Eu tinha um valor inicial que eu multipliquei por um fator, onde eu chamo esse fator de fator de correção. Por que fator de correção? Porque esse meu número inicial, ele vai ser alterado, ele vai ser transformado. No caso, ele foi transformado em 132 reais. 132 alunos, né? Não reais.
Muito bem. Professor, como eu cheguei nesse 1,1? Eu acho que você sabe. 1,1, a gente não pode falar que é 110%? Ah, então eu tinha o meu 100%, que era o meu 120, adicionei 10% dele e fui para 110%. Mas é 110% de alguma coisa, no caso de 120. Então, quando eu multiplico por esses fatores de correção, o que acontece? O valor inicial vai ser alterado. Presta atenção. 120 eu posso chamar de valor inicial. Esse número eu vou chamar de F, fator de correção. E esse aqui de VF, o valor final. O valor final foi obtido pegando o inicial e multiplicando pelo fator de correção. Beleza? Sussa na montanha-russa? Vou apagar e nós vamos ver outro problema. Tira um print caso queira. Ah, mais um aqui para a gente trabalhar. Ó, exemplo 3. Mesada de R$200, um aumento de 30%. Estou te perguntando o valor do aumento e o valor da nova mesada. Então, sem pensar em fator de correção, sem pensar. Professor, achar o valor do aumento é fácil, é só calcular 30% de 200. Então, 30% de 200, a gente tem 3 vezes 200 dá 600, mais uma casa após a vírgula, 60. Então, R$60. Então, esse foi o valor do aumento da mesada, vai aumentar R$60. Professor, eu fiz assim, ó. Eu sei que 10% de R$200 era R$20. Multipliquei por 3, então 30% de R$200, 3 vezes 20, 60. Excelente, então resposta, um aumento de R$60. Muito bom. Item A, sussa na montanha-russa. Item B, qual é a nova mesada? Se eu fiz o item A nova mesada é fácil. É o que eu ganhava, duzentão, mais os 60 de aumento, eu vou para R$260. Observe que se eu domino a base, se eu sei interpretar, o negócio sai, o negócio flui gostoso. Beleza pura? Sussa na montanha-russa? Tá respondido? Acertamos a questão? Legal, agora eu vou te mostrar de outro jeito. Outro jeito. Vamos supor que não tivesse esse valor do aumento. Não perguntou, ele perguntou só nova mesada. Então teve gente que fez assim, professor, a nova mesada vai ser a mesada antiga, que é R$200, mais o valor do aumento. Mas qual vai ser o aumento? O aumento vai ser 30% da mesada velha. Legal. Então, eu sei que 200 mais 60, a nova mesada é 260. Olha só que bacana, olha só que legal. Então, nós resolvemos de dois modos aqui. O modo 1, resolvemos também pelo modo 2, e agora eu vou resolver pelo fator de correção. Modo 3. Então, percebam que eu vou corrigir um valor inicial, um valor atual. Ó, o valor final vai ser o valor inicial vezes o fator de correção. Lembra que o fator vai transformar esse número. Bom, a minha mesada nova, o valor final, vai ser a mesada inicial, 200, vezes o fator de correção. Mas o que está acontecendo com a minha mesada? Minha mesada está tendo um aumento de 20%. Nossa, um aumento de 30%. Então, 100% era o valor dela. Só que ela vai ter um aumento de 30%. Então, ela vai para 130%. Então, eu vou multiplicar por 130%, que é 1,3. Então, adivinha? Fazendo essa continha, nós vamos chegar em 260. Eu sei que no momento, eu vou até desaparecer, você às vezes não vê grande vantagem. Você fala, mas dá para fazer assim, tá bonitinho. Mas esse fator de correção
vale muito a pena, ele vai te ajudar em certas situações. Beleza? Tanto vai ajudar que nós vamos fazer agora uma aula só falando de fator de correção com esses exemplos de aumento. Depois, na próxima aula, eu vou fazer o fator de correção com desconto, porque vale a pena você manjar disso, tá bom? Sussa na montanha-russa? Então, vamos prosseguir. Muito bem. Estou aqui com 3 itens novos para gente encerrar, considerando o valor inicial como valor inicial e VF como valor final. Indique o valor final após um aumento de 12%, 40% e 4%. E aqui nós vamos usar o fator de correção. Então, em primeiro lugar, usando o meu fator de correção, eu já viria aqui para essa nuvenzinha do saber e escreveria assim, ó, o valor final é o valor inicial vezes se eu tenho 100% e vou ter um aumento de 12%, eu vou para 112%. Só que 112% em número decimal é 1,12. Então acabou, tá aqui a minha resposta. O valor final é o valor inicial vezes 1,12. Doutor, não entendi. Estou aqui para isso. Eu tenho que o valor final vai ser o meu valor inicial mais um aumento de 12% do valor inicial. Eu sempre estou calculando a porcentagem de alguma coisa. Fração de alguma coisa. Mas, professor, aqui é como se eu tivesse um valor inicial mais 0,12 valor inicial. Ué, se eu somar 1 mais 0,12, eu tenho 1,12 do valor inicial. Essa seria a resposta, que é exatamente igual a essa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Professor, estou começando a entender. E aqui eu vou te mostrar até uma sacadinha. Ó, se eu colocar o valor inicial em evidência, fica 1 mais 0,12. Então você começa a perceber que faz muito sentido o que eu estou falando. Porque você tem o valor inicial e aqui você tem o 1 representando 100%, representando o que você já tinha. E você tem o 0,12 representando os 12% de aumento. Só que eles estão sendo calculados em cima do valor inicial. Show! Acredito que você tenha entendido, mas eu gosto de deixar mais claro para o meu aluno. Eu vou vir para o B. O que eu vou fazer no B? Um aumento de 40%. Ah, professor, já tô craque. Já sei que o valor final vai ser o valor inicial vezes 1,4. Por que 1,4? Porque se eu estou tendo um aumento de 40%, eu estou tendo o meu 100% mais 40%, que totaliza 140%. E 140% de alguma coisa. 140% do que eu tinha do valor inicial. E 140%, adivinhe, é 1,4. Professor, está caindo ficha aqui, mas vamos devagarinho? Então, olha só. O valor final é o valor inicial mais 40% desse valor inicial. Professor, é como se eu tivesse o 1 aqui na frente. 1 mais 0,4 dá 1,4. E você teria matado o problema. Olha o fator de correção aqui. 1,4 indica 140%. Porque eu tenho 100% mais os 40% de aumento. Professor, se a gente colocasse o valor inicial em evidência, teríamos 1 mais 0,4. E novamente eu quero te mostrar. Olha isso aqui. Esse cara é o nosso fator de correção. E o fator de correção é 1, que é o meu 100%, mais a taxa de aumento. O valor final é o valor inicial vezes 1, que é o meu 100%, mais a taxa de aumento, que nesse caso é 40%. 100 mais 40 é 140, 140 é 1,4. Eu vou até desaparecer. Eu sei que as fichas estão caindo e você está entendendo bem melhor. Saideira. Ah, professor, já sei. O valor final é o valor inicial vezes 1,04. Tá, então quero que você me explique. O que é esse 1,04? Professor, 1,04 equivale a 104%. E por que 104%?
porque eu tive 4% de aumento. Perfeito, danadinho, danadinha, tô contente. Mas eu vou fazer mais uma vez. Meu valor final é o valor inicial mais um aumento de 4% do valor inicial. De novo, eu repito. O maior erro dos alunos é colocar só 4%. Eu estou aumentando 4% do valor inicial. Do valor inicial. Professor, aqui tem um na frente. Eu sei. Professor, então eu poderia já finalizar? Poderia. 1 mais 0,04, 1,04 do VI estaria morto o problema. Mas eu quero te mostrar. Se você põe o VI em evidência, 1 mais 0,04. Ou seja, o 1 dos 100% era o que você tinha, mais os 4% de aumento. E tudo isso virou o quê? O 104%, que é o fator de correção. Maravilha, gente! Dá uma absorvida nisso daí. Olha só que lindo, que maravilhoso. E vamos finalizar. Finalizando essa parte do aumento, então, depois nós vamos fazer na próxima aula só o descontinho, tá? Quis fazer bem devagar, bem tranquilo, com vários exemplos para você absorver. Gente, finalizando, qual que é a ideia então? Quando você tiver um valor final, aliás, quando você tiver um valor inicial e quiser fazer uma alteração nele, como assim alterar? Crescer ou diminuir, você vai poder multiplicar por um fator de correção. Hoje, nessa aula que você fez agora, nós só usamos o fator de correção aumentando. Na próxima aula a gente vai ver diminuindo também. Muito bem. Só que pensa, quando eu tenho um valor inicial, estou multiplicando por algo, eu estou alterando ele. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Legal. Como hoje nós trabalhamos só aumento, eu posso escrever esse fator de correção como 1 mais a taxa de aumento, onde o 1 está representando o meu 100%, 1 mais está representando a ideia de aumento e o I está representando a taxa de aumento. Então, isso aqui é uma formulinha que a gente estava usando até agora sem usar a fórmula, só usando o raciocínio. Vamos fazer uma nuvenzinha com um exemplo aqui? Olha só que legal. Se eu tiver agora o valor inicial, se eu quiser dar taxa de aumento, vamos fazer uma taxa de aumento de 3% e eu te pergunto o valor final. Professor, tô de boa. O valor final vai ser o valor inicial vezes o fator de correção. Só que o fator de correção, como é aumento, é 1 dos 100% mais minha taxa de aumento. Mas quem vai ser a taxa de aumento aí? Bom, o professor acabou de falar que a taxa era 3%. 3% é 0,03. Por isso que o nosso fator de correção é 1,03. Esse é o valor final após um aumento de 3% neste valor inicial. Gente, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, tá bom? Então terminamos essa aula aqui. O que a gente vai fazer agora? Você vai assistir a próxima. A próxima vai deixar toda essa ideia mais clara na sua mente. Se você já dominava isso, assiste a próxima rapidinho, numa velocidade mais acelerada, mas assista. Porque fichas vão cair, você vai fazer conexões melhores, mais fortes aí na sua mente. E se você apanhou um pouquinho nessa, calma. Assista a aula seguinte, trabalhando com desconto, porque segue o mesmo raciocínio. Só que ao invés de mais de aumento, nós vamos ter menos de desconto. Vai clarear suas ideias. Fechado? A gente tem que dominar a porcentagem, tem que mandar bem demais no Enem, nos vestibulares, nas provas, concursos. Então, te espero daqui a pouco na aula onde nós vamos falar do fator de correção, mas agora desconto. Beijo do Professor e bora pro trote!